Se você quer ganhar dinheiro e até mesmo enriquecer com consórcio, você está no lugar certo. Hoje eu vou mostrar tudo aquilo que os melhores fazem para vender milhões em consórcio e colocar muito dinheiro no bolso. As estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês são as mesmas que eu utilizo no meu dia a dia. E se você, que é um dealer e quer vender consórcio para agregar muito valor mensalmente com receita recorrente, é bom você prestar bastante atenção aqui, porque eu vou te apresentar a didática mais simples de apresentação do consórcio, porque normalmente você apresenta o consórcio de uma forma muito genérica. Explica para o seu cliente que o consórcio é uma forma de compra planejada, onde pessoas se unem em um grupo com um único propósito, adquirir um bem. Para adquirir esse bem, todo mundo, todo mês, coloca dinheiro, pagando suas parcelas, nesse fundo comum e depois é distribuído esse valor para os sorteados, em modo de contemplação. E agora eu vou apresentar para vocês uma forma muito simples de falar sobre consórcio, que é como eu abordo os meus clientes quando eles me questionam: mas Robson, o que é o consórcio? Eu respondo para ele de uma forma muito simples. O consórcio nada mais é que um churrasco entre amigos, onde o crédito previsto é de R$1.000, prazo de 10 meses, uma parcela mensal de R$100. Por que a parcela de R$100? Porque a gente está falando 10 meses, vezes os R$100 que cada um está pagando, total de R$1.000 no fundo comum que tradicionalmente existe no consórcio. O número de participantes são 10. Eu vou explicar para vocês. Nós temos um fundo comum de 1.000, todo mundo que contemplar nesse grupo aqui de 10 meses, todo mês um vai contemplar. Então vamos fazer o seguinte: no primeiro mês o Robson ele foi sorteado e ele pegou os R$1.000. Ao invés do Robson pegar os R$1.000 e fazer o churrasco entre amigos, o Robson ele vai pegar e vai fazer um churrasco com a família. Isso é o consórcio. Todo mundo pega o seu valor, a sua parcela mensal e coloca no fundo comum. E todo mês um é sorteado, ao invés de usar com participantes do grupo, ele usa com a sua família. Por exemplo, vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Então, nesse caso aqui, o Robson foi sorteado, vai fazer um churrasco com a família. No segundo mês, vamos supor que o Hamilton seja sorteado. No segundo mês, o Hamilton vai pegar os mesmos R$1.000 e vai fazer o churrasco com a família dele. Vai lá e vai comprar carne e vai fazer o churrasco com a família dele. Mas o Hamilton, ele tá com um pouco de pressa. Ele não quer esperar o segundo mês para ser sorteado. O que o Hamilton faz? O Hamilton ele oferece um lance de R$700, que vai equivaler a 70% dos R$1.000. Esse é o lance do Hamilton, porque ele está com mais fome, ele está com mais pressa. Tem um evento na família dele para utilizar o dinheiro para fazer o churrasco. Porém, o dinheiro do fundo comum é os R$1.000, e esses R$1.000 o Robson já pegou. A gente não tem mais saldo no grupo, a gente não tem mais dinheiro no grupo para redistribuir. Tem que esperar o próximo mês. Mas aí o Hamilton ele acha uma injustiça fazer isso. Mesmo ele colocando um lance alto, ele não pode antecipar a contemplação dele. E dessa forma, todo mundo se pergunta: mas Robson, a gente pode usar a taxa administrativa para contemplar mais pessoas? Não. A taxa administrativa nada mais é que o lucro da administradora, que ela ganha para administrar todo esse grupo e pagar a comissão para os vendedores, para os parceiros. Então isso quer dizer que a gente não tem mais dinheiro, não tem a taxa de administração aqui embaixo. E o fundo de reserva? O fundo de reserva nada mais é que para suprir a inadimplência do grupo, para manter ele saudável por mais tempo. Então o que a gente faz aqui nesse caso? A gente não tem. Normalmente o que as administradoras fazem? Se elas querem um crédito de R$1.000, um prazo de 10 meses, e participantes são 10 para fechar a contemplação de todo mundo, eles não colocam apenas 10, eles vão colocar 30 participantes para ter mais dinheiro nesse fundo comum, porque o consórcio simplesmente pega dinheiro dos participantes, bota no fundo, contempla. Pega dinheiro, bota no fundo, contempla. Contemplação é a distribuição desse dinheiro. Então aqui a gente está falando que são 30 pessoas vezes R$100, então a gente não tem mais R$1.000 no fundo. A gente tem R$3.000 no fundo. Nesse caso aqui, o Robson pegou 1.000, sobrou R$2.000 nesse fundo. O Robson foi sorteado, churrasco com a família dele. O Hamilton, nesse mesmo mês, ele ofereceu 70%. A gente tem saldo no grupo para contemplar o Hamilton? Temos porque a gente colocou mais participantes para contemplar. Então, nesse caso aqui, o Hamilton deu 70%. 70% de R$1.000, que é o nosso valor do crédito, a gente está falando em R$700. A gente vai pegar os R$1.000 para contemplar o Hamilton, a gente ficaria com R$1.000 aqui de saldo no grupo. Só que o Hamilton ele deu R$700. Então, ele pegou 1.000 e devolveu 700. Agora a gente tem R$700 no
nosso fundo comum aqui. Vamos supor que o Fernando, ele não deu o maior lance, ele deu 60% de lance, ele deu R$600. A gente ainda continua tendo saldo para contemplar em mais um lance livre. Nesse caso aqui, a gente entrega R$1.000 para o Fernando fazer o churrasco e automaticamente a gente teria R$700 aqui, né? Então sobraria 700 mais 600 que o Fernando pagou, a gente volta a ter R$1.300. A gente já contemplou 3 pessoas nesse grupo aqui no primeiro mês. Mas daí vem a Francine. A Francine, ela oferece sim, R$500, equivalente a 50% do crédito como lance. A gente ainda tem saldo. A gente vai contemplar a Fran. Por quê? Porque o grupo, ele tem que contemplar até zerar o caixa, ou praticamente não ter mais dinheiro para contemplar ninguém naquele mês e esse dinheiro ser recreditado no próximo mês para ter mais saldo no grupo, para poder contemplar mais pessoas. A Fran, mesmo dando o terceiro lance mais baixo, tendo saldo, ela mesmo assim, ela contempla. Então a Fran foi lá e pegou os R$1.000 dela. O Hamilton pegou, o Fernando pegou e a Fran, ela também vai pegar os R$1.000 dela para fazer o churrasco. Porém, a gente vai entregar R$1.000 para a Fran e pagamos R$1.000 para a Fran, só que a Fran, ela botou 500 no caixa. Então agora a gente tem R$800 no caixa. Temos saldos para contemplar mais pessoas? A gente tem saldo para contemplar mais pessoas. E aí entra o lance embutido. A gente pode contemplar a 5ª pessoa com lance embutido. O que o lance embutido é? O nosso participante, ele está pagando por R$1.000. Só que ele pode usar até 25% em algumas administradoras de lance embutido. Então o lance embutido nada mais é que a gente tira 25% do crédito dele, sobraria R$750. Quem a gente pode colocar aqui? Vamos colocar o João aqui. O João deu um lance embutido de 25%. Como a gente tem saldo para contemplar o João, porque ele precisa de apenas R$750, ele abateu 25% do crédito dele e da dívida dele, automaticamente, certo? Então, o João vai pegar R$750, porque ele não precisa dos R$1.000 para fazer o churrasco em família. Ele já tem o carvão, ele já tem as bebidas, ele só precisa comprar a carne. Então, o João pegou 750 dos 800 que a gente tem e esse grupo sobrou apenas R$50. Isso é o consórcio de uma forma simples de ser explicada para o cliente de você. Então, nesse caso aqui, tá entendido que o consórcio ele pode ser muito semelhante ao churrasco em família. Eu posso exemplificar o churrasco em família para explicar para o meu cliente o que é o consórcio? Eu posso, com a maior facilidade do mundo. Então, assim, nesse caso, eu contemplei 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Na prática, quantas pessoas eu preciso contemplar nesse grupo? Eu vou fazer um cálculo para vocês aqui, para vocês entenderem como eu sei que esse grupo é sadio, que vai contemplar todo mundo até o último mês, que nesse caso aqui a gente está falando em 10 meses. A gente vai pegar o número de participantes, que nesse grupo é 30, e a gente vai calcular quantas pessoas a gente contemplou na média. Nesse caso aqui a gente contemplou 5. A gente vai pegar 30 pessoas dividido por 5, a gente vai ter 6. O que é o 6? 6 é o prazo máximo de contemplação do grupo. Então eu sei que em 6 meses todo mundo vai contemplar. Dessa forma eu consigo dizer para o meu cliente, aquele cliente que fala assim: Robson, mas eu sou um azarado, eu vou ser o último a ser contemplado. Sim, você pode ser o último a ser contemplado, mas não quer dizer que você vai ser o último a ser contemplado no último mês. Você pode ser o último a ser contemplado, mas você vai ser contemplado no máximo no 6º mês. Entenderam? Entenderam a lógica do consórcio? Não quer dizer que eu comecei um consórcio hoje de 10 meses e eu vou ser o último a ser contemplado, obrigatoriamente eu vou contemplar no último mês. Isso é um estudo de grupo. Eu tenho que estudar o grupo. Se o grupo está sadio financeiramente, eu consigo prever para o meu cliente que ele pode ser o último a ser contemplado, mas não quer dizer que ele vai ser contemplado no último mês.